Vamos lá, aqui é o Jerônimo Temel e eu quero te dar boas-vindas para a segunda aula do nosso treinamento, onde eu estou te mostrando exatamente o que eu fiz para começar totalmente do zero, largar um emprego público com um salário de R$ 21.945,30 para viver de coaching e ter a liberdade de trabalhar de onde eu quiser, sem chefe e ganhando muito mais do que eu ganhava antes. Chegou a hora de você ter a possibilidade de trabalhar com uma profissão que te garanta realização profissional, realização financeira e liberdade de trabalhar sem chefe de onde você quiser. Esse é um treinamento perfeito para 4 perfis de pessoas. Primeiro perfil, para quem está começando do zero e quer viver de coaching. Segundo perfil, para quem quer ter o coaching como uma segunda atividade, como uma renda extra e às vezes até ganhar mais com a renda extra do que com a renda principal. Terceiro perfil, para quem quer se tornar um líder, um profissional valorizado no mercado. Quarto perfil, para quem quer utilizar a metodologia principalmente para autoconhecimento, para desenvolvimento pessoal. Eu não sei qual é o teu perfil, mas o que eu estou ensinando aqui vale para quem nunca ouviu falar de coaching, ou até para quem já é coach formado. O que eu vou continuar te mostrando na aula de hoje é um método que já mudou a vida diretamente de milhares de alunos meus. Mas é melhor do que isso. Os meus alunos aprenderam o método e mudaram a vida de dezenas de milhares de pessoas que eles já atenderam até aqui. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar quais os passos para você usar esse método para você conquistar os resultados mais rápidos e melhores resultados para construir uma carreira de sucesso. Seja ele como coach, seja nas horas vagas, seja para você explodir de resultados na carreira que você já tem hoje. E eu ainda vou começar a transformar você num especialista em gente. Afinal de contas, não importa o que você queira para a sua vida, se você não entender de gente, você está fora do jogo. E é claro, mesmo que você não deseje atuar como coach, tudo que eu vou te ensinar aqui vai servir para você acelerar o teu crescimento de forma exponencial na sua carreira atual, exatamente no que você já faz hoje. Na primeira aula, eu te mostrei a minha jornada até chegar aqui. Eu falei o quanto eu era infeliz com o meu trabalho anterior, foram 10 anos de sofrimento. Eu expliquei toda a minha trajetória até chegar naquele dia. Lembra daquele dia que eu larguei meu cargo público para realizar a missão da minha vida, que era viver de coaching, para fazer pessoas serem tudo aquilo que elas nasceram para ser, gerando resultado real na vida dos meus alunos e nos clientes que eles vão atender. Você também começou a entender como funciona o coaching na prática. O coaching levado a sério, que é o que eu pratico, aprendeu a lógica por trás da jornada da realização. Lembra? Método A5C? Que faz parte do coaching criacional. O coaching criacional é uma metodologia exclusiva criada por mim. Uma metodologia que guia as pessoas para terem clareza do que elas querem para a vida delas, definir o caminho para chegar lá, começarem a caminhar, terem consistência e finalmente terem a conquista que elas desejam para a vida delas. Você aprendeu também que existe um método baseado em ferramentas validadas para gerar muito mais resultado na sua vida, na vida dos seus clientes, da sua equipe, da empresa que você trabalha ou que você seja dono hoje. Eu também expliquei que coaching é uma profissão à prova de crise, que quando o mercado de trabalho está ruim, as pessoas procuram a mim e os meus alunos para melhorarem, para se recolocarem profissionalmente, para salvar a empresa que não está boa. E quando o mercado está incrível, eles procuram um coach para aproveitar o momento. Ou seja, nos tempos difíceis ou nos tempos da abundância, eu e muitos dos meus alunos crescemos profissional e financeiramente. Agora tem uma coisa que eu acredito que eu não te falei. Olha para esse número que eu vou te falar agora. Em 2022, o mercado americano, só num dos nichos de coaching, são vários nichos, um deles faturou 1,4 bilhões de dólares. No Brasil, a gente não está faturando nem 5% disso. Isso prova a margem de crescimento que existe para o coaching no Brasil. E para você entender o quanto ainda estamos engatinhando por aqui, é uma oportunidade enorme que você está vendo passar aí diante dos seus olhos. Aliás, anota esse conceito. Esse conceito é para a tua vida e vale para qualquer mercado. O ser humano médio, o medíocre, ele está sempre se perguntando assim, será que isso é verdade? Será que isso é para mim? Aí ele fica esperando para ter certeza e fica olhando os outros indo e ele está esperando. E ele perde a oportunidade de algo que está no começo. Aí, quando ele vê que tudo deu certo, ele fala, agora eu vou, mas aí já é tarde. Ele entra no mercado errado, no tempo errado, ele não dá certo, claro que não vai dar, né? Quando ele decidiu ir, quando ele se mexeu, o mercado já está saturado. E ainda diz assim, tá vendo? Tá vendo que não deu certo? Para mim nada dá certo. Eu falei, mas não foi isso. Ele perdeu a passada, ele perdeu a oportunidade. O que você está vendo agora é a nova era do coach que está começando diante dos seus olhos. Ou seja, eu espero verdadeiramente que você não vai perder a passada dessa vez. Na primeira aula, principalmente na primeira aula, você pode enxergar a imensa oportunidade que está bem na sua frente, diante dos seus olhos, que é a possibilidade de sair de onde você está hoje,
Seu ponto A, lembra disso? Para você ter uma profissão que te dê realização profissional, financeira e liberdade. Ponto B. Portanto, se você ainda não assistiu a aula 1, para agora. Você precisa assistir antes de que o treinamento saia do ar, porque ele vai ficar no ar muito poucos dias. Dá uma pausa agora, vai lá, acessa a aula 1, assiste o que tem para assistir e volta para cá para a aula 2. Por que eu estou insistindo nisso? Porque na aula 1 ela traz informações fundamentais para você ter uma melhor compreensão aqui da aula 2. Por isso que é importante que você assista com total atenção. Fechado? Agora teve uma coisa que me deixou muito feliz, feliz de verdade. O primeiro vídeo desse treinamento teve tantos comentários e eu li pessoalmente a maioria deles. Mas eu confesso que eu e meu time, a gente respondeu o máximo que deu. Só que chegou uma hora que era assim, ó, eu respondia um comentário, vinha outro. Eu respondia outro, vinha outro. É incrível ver nascer uma comunidade exatamente aqui. Uma comunidade de pessoas que recusam continuar do jeito que estão hoje. Uma comunidade de pessoas que querem mudar o mundo, querem fazer diferença na vida das pessoas. Pessoas que querem ter o direito de ter uma liberdade, trabalharem sem chefe e terem realização financeira, o que, aliás, eu acho extremamente justo. Lembra que eu te ensinei? Quanto mais valor você gera para a vida das pessoas, melhor você se merece ser remunerada por isso. Desde que eu comecei a expandir o coach criacional pelos 4 cantos do mundo, foi verdadeiramente empolgante. Pessoas se transformando com esse método. Olha alguns rápidos resultados sobre isso. Em 10% do meu tempo, do tempo que eu trabalhava lá no corporativo, hoje eu ganho a mesma coisa. 10%. Eu passei a ser um coach de 7 a 8 clientes por semana. Tá? Para hoje, exatamente hoje, um coach de 25 clientes por semana. Meu processo na época custava R$ 2.400, hoje eu cobro R$ 5.000 aqui um processo de coaching individual. Cada cliente que eu fecho é praticamente o dobro do salário que eu ganhava como vendedora. E tempo é algo surreal, porque hoje sobra tempo na minha agenda. Coisa que antes eu trabalhava 12, 16 horas por dia, que eu já cheguei a trabalhar quando eu era CLT. Hoje, por exemplo, eu tive, 4 ou 5 horas de trabalho. 8 meses depois que eu comecei com o coaching, eu pude pedir demissão da empresa que eu trabalhava, fechar a minha empresa de papelaria de casamento para viver exclusivamente de coaching, né? Hoje eu faturo 10 vezes mais do que eu faturava naquela época, né? Depois do processo de coaching, eu faturo 5 vezes mais. Eu consigo olhar para mim mesma e é isso que eu tenho feito com todas as mulheres que eu atendo, que eu ajudo. O coach criacional, só para deixar claro, é o nome da nossa metodologia exclusiva e o que faz ela gerar tantos resultados são 2 elementos principais. Pega essa. Primeiro elemento, de um lado, uma base sólida, baseada em evidência científica, e de outro lado, a simplicidade. Qualquer pessoa que aprenda o método consegue aplicar ele. Só para você ter uma ideia, o coach criacional pode trazer muitos ganhos para você, como esses aqui, ó. 1. Potencializar resultados profissionais e pessoais, melhorar substancialmente as suas habilidades de liderança, incrementar foco na solução de problemas e conflitos, aumentar a capacidade de planejamento e produtividade, multiplicar o sentimento de bem-estar e determinação, reduzir níveis de ansiedade e estresse. Claro, eu não estou falando aqui de ansiedade e estresse crônicas, como um transtorno, aí você precisa de um psicólogo, não é caso de coach, mas aquela do dia a dia, aperfeiçoar a habilidade de comunicação, lapidar os relacionamentos interpessoais, ampliar o autocontrole e o teu equilíbrio emocional, trabalhar com uma profissão que muda a vida das pessoas, ter uma remuneração muito acima das melhores profissões do mercado, ter um processo de aprendizado imersivo e curto que lhe permite entrar rapidamente no mercado de trabalho. É isso que o coach criacional faz. Esses últimos 3 anos de FCC, depois de especialização do Master Coach, eu comecei a entender qual era o sentido da minha jornada, de que forma que eu poderia contribuir para o meu desenvolvimento, para o desenvolvimento das pessoas que estavam ao meu redor e para o desenvolvimento da humanidade. Eu fiquei em dúvida se um dia eu sairia do escritório ou se eu conseguiria levar essa metodologia para dentro da empresa. E eu consegui. Eu levei tudo que eu faço, tudo que eu aplico para dentro da empresa. E é fantástico porque hoje a gente se tornou uma referência no escritório contábil. Eu levei o coach para dentro da minha empresa. Então eu tenho pessoas hoje que emagreceram, pessoas que se tornaram leitores, pessoas que se tornaram investidores, saíram da dívida e passaram a investir todos os meses. Eu vivo de coaching. Hoje eu posso dizer para você que eu realizei muitos sonhos através do coaching.
Eu continuo realizando muitos sonhos familiares, inclusive de poder oferecer para minha filha, né, ela cursar hoje a faculdade de medicina, que era o grande sonho dela. E fora isso, poder ter liberdade financeira, liberdade geográfica. Hoje a cidade que eu resido é a cidade que eu escolhi para morar, que é Campinas, no interior de São Paulo. A minha mudança, né, de vida possibilitou que inclusive o meu marido também pudesse fazer a transição de carreira dele e também hoje pudesse viver como coach, como mentor. Eu descobri que eu podia ter a liberdade geográfica que eu sempre sonhei. Eu sou lá de Curitiba e hoje acabou os meus atendimentos e eu tô aqui em Balneário Camboriú, aqui ó, na Dubai brasileira, gravando esse vídeo para vocês, porque eu tenho essa liberdade geográfica de estar onde eu estou desde que tenha um ponto de acesso à internet. Eu fiz o meu processo de transição de carreira, eu pedi exoneração, hoje eu vivo integralmente de coaching. Hoje eu estou dentro de casa, eu não tenho escritório, eu atuo dentro de casa. É uma liberdade incrível. De espaço, de tempo também, minha agenda quem faz sou eu. E para finalizar, eu tenho um projeto grande com a minha esposa, que nos próximos meses a gente tem um projeto que é Brasil adentro, mundo afora. A gente vai conhecer inicialmente as 27 capitais do Brasil. E como que vai ser possível isso? Viajando de carro e atendendo como coach, trabalhando ao longo das estradas. E depois, mundo afora. E agora, chegou o momento de eu te explicar em detalhes quais são os 3 pontos da metodologia que já fizeram líderes triplicarem os resultados dos liderados deles. Pessoas montarem negócios bem-sucedidos. A metodologia que já ajudou um pai a tirar a fralda de um filho. O filho ficou 6 anos dormindo de fralda, porque tirava a fralda e fazia xixi na cama. Em um dia, numa noite, ele tirou a fralda do filho. A metodologia que já fez milhares de pessoas finalmente encontrarem a profissão que eles amam para trabalhar de forma feliz, sem sentir aquela frustração do domingo. São 3 pontos que compõem a metodologia mais poderosa de autodesenvolvimento e de geração de resultados que eu conheço. E aí, você vira uma cascata de resultado. Você aprende a gerar resultado para o seu cliente, para o seu time, para a sua empresa. Eles ficam extremamente gratos e remuneram você muito bem por isso. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer assim, caraca, Geraldo, isso é bom demais, isso é verdade. Mas eu não estaria aqui fazendo essas afirmações se o método já não tivesse validado por milhares e milhares de pessoas, desde 2013 validando o método. Antes de eu te explicar o que fazer, eu preciso te mostrar o que você não fazer. Pois é justamente aqui que muitos métodos acabam fracassando e pessoas com alto potencial nunca alcançam sucesso, nem na vida profissional, nem na financeira por causa disso. Poucas pessoas sabem do que eu vou te falar agora. Não é algo que a gente aprende em casa, ou com a família, com os amigos, nem na escola, nem no cursinho, nem na faculdade. Para ser honesto, a gente até deveria aprender, mas ninguém ensina pra gente. Em geral, a esmagadora maioria das pessoas passa a vida inteira sem ter a mais remota noção do que eu vou revelar a partir de agora. Isso é tão forte que devia ser conhecimento obrigatório nas escolas. Esse conhecimento, ele comanda praticamente tudo que eu e você fazemos na nossa vida. Você vai entender algo que pode ser, sei lá, o seu maior aliado para o teu sucesso ou o seu maior inimigo. Depende de como você lida com isso. Tanto na vida pessoal, como na vida profissional e na vida financeira. E se você não conhece isso, talvez seja o teu pior inimigo. Eu não estou falando aqui de um inimigo de carne e osso, que sabota suas escolhas. Eu estou falando de um inimigo interno, que nasceu aí dentro de você. E talvez nunca ninguém te apresentou ele. Você nunca viu, nunca foi apresentada para ele. Sendo muito honesto, você pode até não acreditar num primeiro momento no que eu vou te falar. Mas a verdade é que você, queira ou não queira, não dá para escapar disso. Se você nunca teve contato com esse tipo de conteúdo, eu posso te garantir, talvez você diga que esse foi o ponto mais alto do treinamento até aqui. E mesmo que você já tenha tido algum contato, presta mais atenção ainda, pois o que eu vou te ensinar, você pode ter deixado escapar uma chave da outra vez que você aprendeu. Basicamente, tem 4 formas que as pessoas interagem com o mundo, 4 formas de comportamento. Então, preste atenção aqui em mim, que a partir de agora a gente vai começar a identificar o seu perfil e como você interfere, interage na sua vida. Eu vou fazer assim, ó, eu vou te apresentar algumas frases e você vai me dizer se você se identifica com ela. Então, o primeiro perfil costuma ouvir assim, nossa, você é desorganizada, hein? Nossa, você está sempre começando, mas nunca termina. Caramba, você se atrasa, hein? Mas caramba, você fala pra caramba, hein? Alguém se identifica com esse primeiro perfil? Vamos para o segundo perfil. O segundo perfil costuma ouvir assim, ó, nossa, você é meio grosso, né? Caramba, você está sempre querendo controlar tudo.
Tem hora que parece um trator você, que você sai atropelando tudo, você não respeita o tempo dos outros, você vai direto ao assunto, né? E aí, quem se identificou com essas frases? Vamos pro terceiro? Quem sabe seja o terceiro grupo seu. Ah, você precisa ter mais atitude, você precisa ter mais confiança, você precisa ser mais ágil, tem que decidir mais rápido as coisas, toma frente alguma vez, age, pô, age. Já ouviu isso na tua vida? Quarto grupo. Aff, você é muito detalhista, você é detalhista demais. Caramba, como você é crítico, como você é crítica. Olha, você olha muito pros detalhes. Deixa de pessimismo, você é perfeccionista, hein? Você é meio chato, hein? Quem já ouviu essa frase? Eu poderia apostar praticamente que algum grupo desses você já ouviu de frase aqui. E quase todo mundo se identificou com alguma. Por quê? Porque o fato é que todos nós temos um pouco de cada um dos 4 perfis, mas tem um que mais se destaca na gente. Vamos começar a aprofundar esse que mais se destaca em você? Porque o que mais se destaca é o que mais interfere diretamente nos seus resultados, na sua família, nos seus times, na sua empresa, no seu cliente. Claro, deixa eu ser honesto com uma coisa aqui, eu não consigo garantir 100% qual é o seu perfil, porque isso aqui é um treinamento gratuito, com milhares e milhares de participantes. Na prática, a gente tem ferramenta validada por pesquisa que os nossos alunos têm acesso para descobrir o perfil exato deles e de cada um dos clientes, das empresas, mas uma coisa eu posso garantir desde agora, tá? Você vai se beneficiar disso. Então bora lá, ó. É fundamental que você comece entendendo quais são os 4 perfis comportamentais. Vamos começar pelo primeiro deles. O primeiro deles é o perfil número 1, é o comunicador. Comunicador, ele é ótimo para lidar com pessoas. Ele se adapta fácil ao ambiente, ele se adapta fácil às pessoas à volta dele, ele tem um perfil que tem muito poder de conexão. Ele busca conexão. É praticamente impossível não perceber que um comunicador chegou, porque ele chega fazendo barulho, às vezes ele chega atrasado, tá atrasado na reunião, e ao invés dele chegar quietinho, ele ainda chega interrompendo. E aí, beleza? Já começou aí? Claro que já começou, não tá vendo que todo mundo começou? Ele normalmente é alegre, gosta de conversar, ele tem brilho nos olhos. Qual o desafio desse perfil? Às vezes fala demais, gosta de ser o centro das atenções. Ele pode acabar virando chato, porque não deixa os outros falarem, fala demais. É um perfil que pode ser impulsivo e pode querer agradar demais. Não gosta de rotina, tem tendência de começar muitos projetos, mas tem dificuldade de acabar. Ele tem muita iniciativa e pouca acabativa. Esse é o comunicador. Só para dizer, é o meu perfil, eu tenho tudo isso aí, o bom e o ruim disso aí. Uma pessoa famosa é a Ivete Sangalo, baita comunicadora. Vamos pro perfil 2? O perfil 2 é o executor. Executor é aquela pessoa que foca em resultado. Ela não tem aquela coisa de ficar enrolando, de ir e vir, de perguntar como é que tá seu dia, bora combinar um cafezinho. Não, ela vai direto ao assunto. O executor quer resultado. Se a pessoa demorar demais, enrolar, ela já começa a balançar a perninha, sabe? Fica impaciente. Meu Deus, essa pessoa fala pra caramba. Isso é ótimo, porque ele tende a realizar como um trator. Mas assim como um trator, nem sempre ele faz isso da forma correta. É para tirar a cerca? Então bora lá. Ele vai lá, arranca a cerca com o trator. Mas ele arranca a cerca, às vezes tira um pouco de grama, de flores do jardim e leva um monte de coisa que não era para mexer. Então às vezes ele faz alguns estragos. É aquela pessoa que às vezes atropela os outros. Ele tem tanto foco no objetivo, ele não faz isso por mal não, tá? É o jeito dessa pessoa. Mas ele tem tanto foco no objetivo que ele acaba sendo uma pessoa direta. E às vezes é interpretado como sendo grosso, que pode magoar as pessoas, de novo, não por maldade, porque é focado no resultado. Uma figura pública que é um baita executor é o Bernardinho, um dos técnicos mais vencedores da história do vôlei, eu diria do esporte brasileiro. Baita executor, que é o resultado, direto ao assunto. E às vezes parece que ele está atropelando as pessoas, mas ele só está de olho no resultado. Agora o perfil número 3. O perfil número 3 é o planejador. Cara, o planejador são pessoas agradáveis, excelentes ouvintes, eles gostam de cadência. Dificilmente você vai se indispor com um planejador. Eles amam algo que seja cadenciado. Eles preferem a certeza do que a incerteza. Eles gostam de saber o começo, o meio e o fim das coisas. Eles são calmos, excelentes conselheiros. Eles gostam de rotina, organização, são justos. Um perfil que prima principalmente pela estabilidade, pela segurança. Para algumas pessoas esse perfil pode parecer lento. Às vezes ele vai ouvir algo, cara, você tem que agir mais rápido, porque realmente o planejador tem esse desafio, às vezes demora a agir. É uma pessoa que evita os conflitos e aí pode ter uma tendência a explodir de uma vez, porque ele vai guardando tudo pra ele e quando aquela pessoa tem um problema, ele explode de uma vez só, porque guardou por muito tempo. Um planejador famoso é o Tite, que foi treinador da seleção brasileira. Você vê pela entrevista, a entrevista dele é cadenciada,
é calma. Outro perfil planejador, Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos. O quarto perfil é o analista. Esse é o perfil da excelência. O analista é aquele cara que, se falar que você está errado em alguma coisa, pode apostar que a chance que você vai estar errado é muito grande. Porque antes dele tomar a coragem de falar que você errou, ele já se certificou. Olhou 18 planilhas, reviu 8 artigos, viu e reviu e falou, ele errou. Aí ele fala que você está errado. Eles são incríveis com planilhas, eles são incríveis nos detalhes, eles amam processos. Como padrão, eles preferem trabalhar sozinho, em silêncio. Eles têm a racionalidade como uma das maiores características dele. Mas o analista também tem alguns desafios, né? Como ele é muito detalhista, ele odeia estar errado, porque ele dificilmente erra, mas quando ele erra, ele não gosta. E aí ele pode ter um pouco de dificuldade de receber feedback. Ele pode ficar remoendo um erro, ele pode ter tendências perfeccionistas. Sabe, alguns analistas tradicionais, a Lisa dos Simpsons, sabe a Lisa, personagem dos Simpsons? Ayrton Senna, se você pegar as entrevistas dele, baita analista. Então me deixa saber lá embaixo, qual que é o seu perfil? Bota assim, eu sou um comunicador. Mas por que é importante que você entenda tudo isso? As pessoas, elas atuam no mundo sem conhecer seus próprios perfis. E ela tem uma tendência a tratar os outros sem considerar isso também. Tem muito pai, executor, exigindo que um filho planejador se comporte como ele. Não vai. Entenda isso. Se seu filho, seu funcionário, seu pai, seu cliente são planejadores, eles vão agir assim. Conhecer o perfil de alguém não é para mudar ele. É o contrário disso. É para focar nos pontos fortes daquele perfil, que cada um tem, e potencializar os pontos fortes e, no máximo, minimizar os fracos. Existe uma regra de ouro que diz assim, ó, trate aos outros como você gostaria de ser tratado. Mas tem uma regra mais poderosa que essa, que é do Dr. Anthony Portigliatti, que é a regra de platina, que é trate aos outros como os outros gostariam de ser tratados. Se você não entender isso, se prepare para a dor. Se prepare para sofrer. Né? Você vai cair na frase do Simon Sinek, lembra? 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, você está fora do jogo. Se tornar um especialista em perfil comportamental é se tornar um especialista em gente. É superpoder para pessoas normais. Um coach formado pelo meu instituto, ele se torna um analista de perfil comportamental certificado. Isso tem muito valor no mercado. As empresas contratam coaches para aplicar esses perfis nas suas equipes. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma aluna chamada Bruna Diniz, a Bruninha. Ela viajou para Nova York com tudo pago, somente com dinheiro do perfil comportamental, né? Ajudando empresários, times, RH a entender o perfil das suas equipes, dos seus colaboradores. Dá uma olhada no vídeo que a Bruninha gravou lá de Nova York pra gente. Oi pessoal, eu sou a Bruna Diniz, sou coach criacional e analista comportamental. E hoje eu tô aqui gravando para vocês da Times Square. Eu vim para te dizer que estou aqui por perfil comportamental. Quando eu saí da formação com o Eric e com a Flavinha, eu decidi que eu iria vender para vir para Nova York, porque aqui é meu propósito inabalável. O que eu quero dizer isso para vocês? Se vocês têm uma baita de uma ferramenta na mão de vocês, se vocês focarem, vocês realmente conseguem realizar tudo que vocês querem. E não só colocar elas como um processo de coaching, mas também colocar ela como uma ferramenta à parte. É um baita de um produto de autoconhecimento e as pessoas têm muita curiosidade de saber quem elas realmente são. Então você pode sim vender a parte e adicionar no seu processo de coaching. E quem sabe, você também não vem pra cá, ó, Times Square. Imagina, por exemplo, uma empresa que coloca uma pessoa analista, um perfil que gosta de detalhes, ama planilha, que se puder não interagir com gente, ela não vai interagir. Aí coloca ele para atender o público. Ou coloca um comunicador que precisa de contato humano para ficar analisando planilha de Excel o dia todo. Não tem como dar certo. Vai sofrer o colaborador, vai sofrer a empresa. Aliás, esse é o caminho certo para o fracasso. E pior, muitas vezes quem escolhe o caminho errado é você mesmo. Por isso que você precisa adquirir esse conhecimento dentro da formação em coach criacional. E você, como coach, vai ajudar a empresa a entender o perfil dos colaboradores dela, para extrair o melhor de cada um. Vai explodir de resultados as empresas que você vai atender. E aí lembra? Se ele explode de resultado, você é remunerado na mesma medida. Cara, aplicar um teste de perfil comportamental da forma correta gera muito valor. Numa conta rápida, o mercado paga aí entre 500 a R$1.000 num teste. Se você aplicar uns, 10 testes por mês, entre 500 e 1.000, você faturou de 5 a 10 mil reais só com isso. Lembrando que como coach, você tem muito mais oportunidades do que isso. Esse é só um dos conhecimentos que existe dentro da formação.
Você entende o poder disso? E nesse mesmo treinamento, nessa parte gratuita do treinamento, eu ainda vou te mostrar várias outras oportunidades que o mercado tem um potencial enorme de faturamento. Eu acho que você não faz verdadeiramente ideia disso. Eu espero que você já esteja começando a entender por que um coach, de coach levado a sério, ganha tão bem. Acho que começou a fazer sentido para você por que eu larguei um emprego público para viver de coach, um emprego por salário de mais de 20 mil reais. Por que hoje eu moro nos Estados Unidos, vivendo de coaching, sempre contratado por empresário, jogadores de futebol, pessoas conhecidas como Thiago Brunet, Camila Farani e tantos outros. Bora falar agora de um ponto que é ouro. É ouro dentro da metodologia do coach criacional. Algo que, se você entender, tem capacidade de mudar imediatamente o jeito que você faz as coisas. Eu sei. Eu realmente sei que às vezes pode parecer muito conteúdo, mas é por isso que meus alunos explodem de resultado. Eles não são coaches que ficam repetindo frases de para-choque de caminhão. Eles geram valor de verdade. É um conteúdo tão impactante que as pessoas pagam caro para ter acesso ao que eu vou te explicar agora. E eu estou dando isso de graça para você. Tomara que esteja gerando valor para você. Então foca aqui em mim novamente. Chegou a hora de eu revelar a tríade do método que eu criei e que mudou profundamente praticamente tudo na minha vida e de milhares de alunos que eu já tive. Os 3 elementos que eu vou te falar agora são uma parte que separa o coach charlatão, que queima a nossa profissão com supostas fórmulas mágicas, do coach que realmente é levado a sério, baseado em método. O coaching que muitos dos meus alunos praticam, aqueles que transformam vida de verdade, que geram resultados e são bem remunerados por isso. Anota aí, a tríade do coach criacional. Vamos falar do primeiro elemento da tríade. Todos nós, eu, você, a gente vai agir em conformidade com aquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente pensa, que a gente fala. Me responde daí, na tua cabeça. Quando uma pessoa tá triste, ela fala mais alto ou ela fala um pouquinho mais baixo? Mais baixo. Mais rápido ou mais devagar? Mais devagar. Então ela fala mais baixo e mais devagar. Porque o nome disso é congruência. Todos nós vamos ser congruentes com aquilo que a gente acredita. Se eu acredito ou se eu estou triste, eu falo mais baixo e mais devagar. Porque isso é congruente. Falar rápido e alto quando eu estou triste não é congruente. Entende isso? Se eu digo assim, isso não é pra mim, pronto, não vai ser. Por que não vai ser? Porque todo mundo precisa ser congruente com aquilo que ela fala. O seu sistema vai entender que não é para você. Beleza, Jerônimo, mas como que eu faço uma pessoa ser congruente? Excelente pergunta. Isso nos leva ao segundo ponto. A melhor maneira de extrair a congruência de qualquer pessoa não é por meio do julgamento, não é dando conselho, não é dando dica, não é por nada disso. O melhor jeito é através de perguntas técnicas e poderosas. Nada é mais forte para gerar congruência do que o poder das perguntas. Vou te dar um exemplo, tá? O filho tirou nota baixa na escola. Aí o pai e a mãe faz o quê? Tira o videogame, tira o celular. E aí depois descobre o quê? Que não resolveu. Pô, tirei o videogame e não resolveu. Se ao invés disso, ela perguntasse, ou ele perguntasse pro filho assim, filho, você tirou 4 em matemática. O que você precisa fazer para na próxima prova você tirar pelo menos um 7? Talvez o filho fale alguma coisa assim, pai, mãe, eu preciso de um fichário ao invés de um caderno. E aí o pai e a mãe pensam assim, beleza, não é o videogame, é o fichário. Mas tem uma coisa, se você der o fichário pro seu filho, ele vai ter que ser o que com isso? Exatamente, ele vai ter que ser congruente com o que ele acabou de falar. Talvez você pense assim, para, Jerônimo, dá um fichário e vai resolver? Como assim? Porque existem 3 níveis de realização. Aprende isso, por favor. O mais baixo é quando você determina algo a alguém. Vai lá fazer isso. O cara faz bem pouquinho. Esse é o nível mais baixo. O segundo nível é quando você convence alguém de alguma coisa. Esse é o nível intermediário. Você convenceu alguém. Então, o mais baixo é determinar, o intermediário é convencer. Cara, tá cheio de pai, de chefe, de líder, de dono de empresa fazendo isso. A terceira hipótese é a que mais vale, é que faz as pessoas explodirem de resultado. É quando elas próprias determinam o caminho que elas precisam seguir. E acredite ou não, por mais estranho que possa parecer, o terceiro caminho, que é o caminho onde a pessoa vai ter que ser congruente com ele, é o caminho que mais gera resultado. Porque foi ela própria que disse a solução. Vamos entender? Já, eu vou te dar exemplos. E já que a gente falou de pergunta, aqui vai uma. Vê comigo, se a congruência vem através de perguntas poderosas, como que eu faço perguntas poderosas, Jerônimo? Isso nos leva ao terceiro ponto da tríade. Não adianta fazer um monte de pergunta automatizada, cheia de julgamento, baseado naquilo que você acredita ou que outra pessoa acredita. Elas precisam ser feitas sem julgamento. Então, congruência através do poder das perguntas sem julgamento.
Com julgamento, as perguntas vão ser ruins, não vão gerar congruência. O caminho é deixar todo o julgamento de lado, para você poder fazer pergunta que realmente vai extrair congruência dos seus clientes, dos seus liderados, da sua empresa, dos seus filhos, de todo mundo. E só para lembrar, tá? Muitos resultados dos seus clientes geram o quê? Eles ficam felizes que os resultados geram pagamentos incríveis. É por isso que os coaches criacionais que levam o coach a sério são tão bem remunerados. Você já entendeu isso, né? Agora, acredita, tá cheio de empresa, de pessoa por aí, doida para pagar por soluções. Só que as pessoas não levam soluções para ela. E eu tô te entregando um método agora. Deixa eu trazer um exemplo da vida pessoal. O menino fazia xixi na cama por 6 anos. O pai tirava a fralda e ele fazia xixi na cama. E aí ele aprendeu esse método, aprendeu a fundo num dia do treinamento. E aí ele foi para casa. E aí virou pro filho e falou assim: filho, sem julgamento, o que você precisa para parar de fazer xixi na cama? O filho disse: pai, eu preciso de um jogo do PlayStation. É óbvio que as coisas parecem desconcatenadas, mas só que agora que o filho disse, se eu tiver um jogo de PlayStation, o que vai acontecer com isso? Exatamente, ele vai ter que ser congruente. E adivinha, o pai chegou emocionado no dia seguinte do treinamento, dizendo que foi a primeira vez na vida dele que o filho tinha dormido sem fralda e sem fazer xixi na cama. Isso é método. Agora imagina o uso disso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nas empresas que você passar ou nos seus próprios negócios, mas imagina isso principalmente na vida dos seus clientes que você vai atender. Claro, tem técnica detalhada para fazer isso e meus alunos aprendem dentro da formação em coach criacional, mas eu tenho certeza que você já está entendendo o poder do método. O que você está aprendendo aqui é a mesma metodologia que eu apliquei em jogadores de futebol da Série A, que eu apliquei em pessoas famosas, artistas e pessoas como Thiago Brunet, Camila Farani. Olha aí, lembra? Olha aí o que eles disseram. Eu tive a felicidade, tenho a felicidade de ter o Jerônimo na minha vida como coach, como amigo. Acho que é importante falar do processo sério do coach, né? Dos coaches sérios, e sem dúvida nenhuma o Jerônimo é um deles. Então, eu na verdade, assim, eu ficaria aqui 1 hora só agradecendo tudo que ele tem transformado a minha vida. As ferramentas do coach funcionam. O Jerônimo Temel, que me acompanhou pessoalmente nas sessões, foi um coach, assim, magnífico, me ajudou muito na tomada de decisões. É um profissional que hoje é uma referência no mercado disso. Então eu estou muito feliz, muito satisfeito, porque eu pude crescer profissionalmente. Quantas vezes eu liguei para o Jerônimo, estou na dúvida aqui se eu vou ser escritor, se eu vou ser palestrante, se eu vou ser só um homem de fé, o que eu vou ser? E as ferramentas são infalíveis. O coach realmente veio para ajudar as pessoas. E Jerônimo, parabéns. Você é fantástico. Coach criacional já transformou a vida de milhares de pessoas de todas as idades, de diversos lugares do mundo, de cidade pequena, de cidade grande, de diferentes carreiras, diferentes profissões, né? E eu queria que você prestasse muita atenção agora. Olha para esses resultados. Hoje eu posso falar abertamente que eu cobro no meu processo de coaching R$8.000. Depois de 9 meses, eu saí de um apartamento de 30 metros quadrados e hoje eu estou morando numa casa com um condomínio maravilhoso, com uma segurança maior, tudo de acordo com os meus valores. E se a gente for olhar, né, em relação ao que eu ganhava como bancária, que eu já achava que era bom salário, mais benefícios e tudo mais, hoje eu simplesmente ganho 10 vezes mais. 10 vezes mais do que eu ganhava como bancária, e olha que como bancária eu ganhava muito bem. Né? Só que hoje eu consigo ganhar 10 vezes mais fazendo o que eu amo fazer, encontrei a minha missão de vida, o que faz o meu olho brilhar, meu coração bater e acordar todos os dias disposta para gerar transformação na vida das pessoas que passam por mim. Hoje eu estou levando o coach no serviço público para fora do departamento onde eu trabalho. Então hoje eu atuo também fora da minha instituição e estou sendo remunerado por isso também. Estou com 2 clientes pro bônus e 1 pagante e assim, tem sido incrível, eu não tenho nem palavras para dizer. O coaching fez uma grande revolução na minha vida financeira. Hoje eu posso, inclusive, morar na Flórida, nos Estados Unidos, fazendo a mesma coisa que eu fazia no Brasil.
a mesma. Na real, eu podia fazer isso em qualquer lugar do mundo, né? Assim como meus alunos fazem. E é isso que me motiva a continuar trabalhando, formando coaches que vão ter realização profissional, financeira e liberdade de trabalharem sem chefe e de onde quiserem, levando o coaching levado a sério, aquele que a gente pratica, para todos os cantos do mundo. A minha meta é levar o coaching criacional, nossa metodologia exclusiva, para o maior número de pessoas possível, porque ele traz mudanças tão significativas na vida, mas é tanta mudança que eu quero que esse método vá para o mundo todo. Só que eu não consigo alcançar o mundo todo. Por isso que eu preciso de mais pessoas dispostas a se tornarem coach, a mudar o mundo, pessoas que querem levar o coaching criacional a sério para todos os cantos do Brasil, todos os cantos do mundo. Já imaginou você construindo uma carreira sólida, atingindo o resultado financeiro que sempre sonhou, utilizando uma metodologia como a do coach criacional no seu trabalho, seja para viver de coach, seja para ter o coach como segunda atividade, ou talvez, sei lá, seu foco seja explodir na sua carreira atual. Eu tenho um segredo que eu ainda não te contei. Você sabe por que o coaching gera tanta realização profissional? Vou te contar agora. Porque o seu trabalho como coach vai transformar vidas. E não há nada mais gratificante do que fazer uma mudança significativa na vida das pessoas. E por tudo isso, eu posso dizer, cara, coaching é a melhor profissão do mundo, eu posso falar isso sem errar, né? Eu mudo a vida das pessoas, elas me pagam bem por isso. Talvez você já deve ter percebido que eu, o IGT, que foi a empresa que eu fundei lá atrás, demos um salto de resultados nos últimos anos. Se você me acompanha nas redes sociais, você deve ter visto o salto que eu dei. E esse salto foi usando o coaching criacional. E é por isso que eu quero estender esse salto para você também, para os meus próximos alunos. A gente alcançou pessoas que eu jamais imaginava que seriam alcançadas. A gente abriu porta para o coach levado a sério. E também atingimos um nível financeiro de realização profissional inimaginável para mim como servidor público. E hoje, para mim, não existe uma satisfação maior do que dividir esse conhecimento com outras pessoas que se comprometam a seguir levando a bandeira do coach levado a sério pelo mundo. Só que mesmo com os meus vídeos atingindo milhões de pessoas, milhões, literalmente pessoas, através das redes sociais, YouTube, isso não é suficiente para eu mudar uma sociedade inteira, um mundo inteiro. É por isso que eu estou montando um exército de coaches, dispostos a levar o coach a sério, a mudar o mundo, ser bem remunerado por isso, pessoas que batam no peito e digam que chegou a hora de ter realização profissional, financeira, liberdade, fazer diferença na vida das pessoas e ser bem remunerado por isso. Eu criei uma formação específica para isso, se chama Formação em Coach Criacional. Ela é totalmente online, mas é ao vivo, não tem videozinho gravado não, é ao vivo, é aula prática. Com os meus treinadores, eles respiram coach criacional de manhã, de tarde, de noite, são coaches profissionais, treinadores profissionais, eles só falam disso no mercado. Na minha opinião, eles são os melhores do mercado. Lá na formação, você vai ter acesso às mesmas ferramentas e modelos que eu mesmo uso para atender pessoas como Camila Farani, Thiago Brunet, atleta de Série A brasileiro, artistas, pessoas comuns também, atendi moradores, pessoas em situação de rua, com essas mesmas ferramentas. Você vai ter um certificado de validação internacional emitido pelo próprio IGT International Coach. É um caminho testado e validado por milhares de alunos. Um caminho que já ajudou líderes a crescerem na sua profissão, usando essa metodologia poderosa para ter mais resultado na sua equipe, na sua empresa. Uma metodologia que já ajudou pessoas a saírem do zero nessa profissão e começarem a viver totalmente de coaching. E para outros, o coach se tornou, sei lá, uma segunda renda, muitas vezes maior que o próprio salário do aluno. E também já serviu para pessoas comuns, se diferenciarem da concorrência, porque eles agora têm um método de gerar resultado, né? Eles passam a cobrar mais caro por seus atendimentos, afinal eles entregam muito mais resultado. O cara já tinha feito 6 formações antes e só foi aprender a realmente atender e viver como coach quando passou pelo nosso treinamento. É um treinamento que praticamente não tem nenhuma barreira de entrada. Você não precisa largar teu emprego atual, você não precisa tirar férias para fazer o treinamento, e tem potencial de ganhos inimagináveis. Um aluno meu que cobra um preço baixo no mercado, ele tem, sei lá, com 2 clientes ele pagou a formação de coach inteira. E olha que eu tenho alunos que já tiveram 24 ao mesmo tempo. Beleza, Jerônimo, mas como que eu consigo esses clientes no mercado? Pois é justamente isso que eu vou começar a te ensinar ainda nesse treinamento. Como que você vai conseguir seus primeiros clientes? Bom, eu já comecei a te mostrar o caminho aqui.
E já já vai chegar a hora de eu te ensinar o coaching criacional de forma avançada, numa formação completa, que qualquer pessoa interessada em mudar de vida pode se candidatar. Independente da sua idade, da sua escolaridade, do seu sexo, lugar que você mora, se mora no Brasil, cidade pequena, cidade grande, fora do Brasil, não importa. Você não vai nem precisar tirar licença ou férias no trabalho para fazer a formação. Eu vou dar mais detalhes sobre essa formação na próxima aula, né, que ela em breve já vai estar no ar. Talvez já até esteja disponibilizada. Dá uma olhada por aqui, vai ter um lugar aqui que tem aula 3. Talvez ela já esteja liberada. Se tiver, já assiste logo. Se não tiver, você se organiza para estar aqui na hora que ela for liberada, que ela vai sair do ar muito rápido. Agora tem uma pergunta que eu sempre ouço de quem está fora do mercado, né? Eu sempre ouço. E como eu estou dentro, eu posso te responder. Mas, Jerônimo, o mercado não está saturado? Estados Unidos, num único nicho, faturou em 2022, foi lá em 2022 isso, 1,4 bilhões de dólares. Em dólares. No Brasil, a gente não fatura, no nicho, no Brasil a gente não fatura nem 5% disso. Isso, o que isso nos mostra? Isso nos mostra que existe uma margem enorme de crescimento. Isso é o que as pessoas chamam de um oceano azul de oportunidades, que dá para você nadar de braçada nesse oceano. Na próxima aula, eu vou começar a te mostrar como que você vai conseguir os seus primeiros clientes em coaching, que eles podem até financiar a sua própria formação, lembra? Para muitos alunos, 2 clientes pagou a formação. Você vai entender por que o coaching não exige habilidades especiais e por que qualquer pessoa pode colocar essa metodologia em prática, desde que a pessoa esteja disposta a levar o coaching a sério. Você também vai descobrir quais são os mitos que impedem pessoas de explodir na carreira. Eu já vi muita gente com potencial parar no caminho porque simplesmente ele desconhecia esses mitos. Eu não vou deixar que isso aconteça com você. Além disso, eu vou começar a revelar os segredos para você ter fila de espera de cliente pagante. São 3 etapas para isso. Ah, e só para lembrar, a aula 3 é considerada por muitos alunos como muito melhor do que a aula 1 e 2. E você já sabe, ela vai ficar no ar por muito pouco tempo. Então não dá bobeira, vá agora, vê aí se ela já está liberada. Se tiver, já assiste. Se não tiver, marca na agenda quando é que ela vai ser liberada. E olha só, antes de encerrar essa segunda aula, eu tenho 2 desafios para você. Desafio 1, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo uma pergunta para mim. Vamos trabalhar duro para responder o máximo de perguntas que tiver. Você tem dúvida? Bota aqui para mim. Jerônimo, eu não tenho dúvida. Então faz um comentário. Por que valeu a pena esse treinamento gratuito até aqui? Sempre vejo comentários do tipo assim, caramba, Jerônimo, eu tô vendo uma luz no fim do túnel. Outras pessoas já dizem assim, cara, já conta comigo na turma, tô dentro. Outras dizem que começaram a enxergar um caminho para finalmente ter realização profissional, financeira e liberdade. Qual que está sendo o seu caso? Conta pra mim aqui embaixo. Ó, eu e meu time, a gente vai trabalhar duro para responder o máximo que a gente puder. Agora o desafio 2, para eu saber se já tá nascendo aí dentro de você um coach criacional, pense em alguém que você conhece e queria se beneficiar desse treinamento gratuito, desse que a gente está tendo. Alguém que você acredita que mereça ter acesso a esse tipo de conhecimento. Conhecimento, se tornar um especialista em pessoa, aprender a tríade do coach criacional, alguém que sonha em ter uma nova profissão. Compartilhe esse vídeo com ela. Porque esse vídeo pode ser a ajuda, o sinal que essa pessoa estava esperando. E sabe quem vai ter sido instrumento para ela? Você. E aí você já começa a praticar, se tornar um coach mudando a vida das pessoas. Então, pega o link aqui nessa página e manda para essa pessoa, pelo menos para uma. Faz isso agora. E agora, ó, no final da aula, continua aí assistindo algumas histórias inspiradoras de pessoas que tiveram realização profissional, financeira, liberdade, todos alunos meus. Pessoas que eu tenho certeza, se você olhar mais de perto, vai achar alguém que tem a mesma situação que a tua. Um abraço. A gente se vê por aí e necessariamente na aula número 3. Vai lá conferir, deixa seus comentários e eu te vejo na aula 3. Eu tinha assumido um cargo na empresa de gestão com menos de 25 anos de idade, tinha sido a primeira mulher da empresa a conseguir essa conquista, eu tinha um bom relacionamento com meu marido, tinha um bom relacionamento com a minha família, eu tinha uma vida muito boa, muito confortável. Mas eu não era feliz de verdade. Eu só queria que chegasse logo no final de semana, porque no final de semana eu poderia ser feliz de verdade e ainda no final de semana eu poderia já pensar nas próximas férias, que nas próximas férias eu ia conseguir visitar minha família, que mora longe, e aí ia conseguir ser feliz e aproveitar com eles. Me encantando por essa metodologia, eu acabei abrindo uma empresa de coaching em paralelo ao meu cargo de gestão na empresa. Então, basicamente, meu dia era assim. Eu atuava de manhã como engenheira, de meio-dia como coach, de tarde como engenheira e à noite como coach.
Fui desenvolvendo a minha empresa foi dando muito certo, até que eu atendi os critérios financeiros e de segurança necessários para pedir demissão da empresa, que eu atuava como gestora, e atuar 100% da minha missão, que é ajudar as pessoas a conquistarem seus objetivos profissionais de forma mais rápida e segura. Desde lá, eu já ajudei mais de 2.500 pessoas por meio das minhas palestras, treinamentos, cursos, atendimentos individuais. Foi reconhecida nesse ano de 2021 como uma das 50 engenheiras mais influentes do Brasil. Tenho muito orgulho de construir uma empresa que é muito próspera, que ela cresce mais de 20% ao ano. Agora na pandemia ela cresceu mais de 30%. Eu faturo 4 vezes mais do que o meu salário na engenharia, faturo 6 dígitos por ano. Mas muito além disso, o coaching ele me dá uma liberdade geográfica absurda. Recentemente eu pude passar 2 semanas na casa do meu pai, algo inimaginável fora do período de férias quando eu atuava na engenharia, e eu pude passar ali 2 semanas com ele, onde eu ficava algumas horas com ele e depois no horário certo eu voltava ali pro meu escritório, meu home office, que era no quarto, e atendia meus clientes de todo lugar do mundo. Eu tenho clientes em todos os estados do Brasil praticamente, tenho clientes em Portugal, já atendi pessoas que moram na Irlanda, que moram no Canadá. E tudo isso com o meu escritório, que é móvel, que o escritório ele é onde eu quiser que ele seja. Eu só preciso que eu esteja lá e preciso de uma boa conexão com a internet no meu computador. Eu sou uma pessoa normalmente mais calado, mais introspectivo, mas hora que você olha os resultados que os meus coaches e os meus grupos, eu já fiz 3 grupos com quase 20 pessoas cada um, os grupos se transformando, isso é o que me faz crescer. Hoje eu estou dentro de casa, eu não tenho escritório, eu atuo dentro de casa. É uma liberdade incrível. De espaço, de tempo também, minha agenda quem faz sou eu. E para finalizar, eu tenho um projeto grande com a minha esposa, que nos próximos meses a gente tem um projeto que é Brasil adentro, mundo afora. A gente vai conhecer inicialmente as 27 capitais do Brasil. E como que vai ser possível isso? Viajando de carro e atendendo como coach, trabalhando ao longo das estradas. E depois, mundo afora. E é assim que eu me encontro hoje. Depois de 9 meses, eu saí de um apartamento de 30 metros quadrados e hoje eu estou morando numa casa com um condomínio maravilhoso, com uma segurança maior, tudo de acordo com os meus valores. E eu saí de um apartamento de 30 metros quadrados para uma casa de 100 metros quadrados. Eu vivia num quarto e sala. Hoje eu moro numa casa com 2 quartos, 2 suítes, uma sala e eu tenho meu próprio escritório para ter os meus atendimentos. Antes eu tinha medo de falar. Eu não conseguia falar, não conseguia fazer vídeos, eu não conseguia postar um story. Hoje eu saí de 300 seguidores antes de virar coach e hoje eu tenho quase 4.000 seguidores em 9 meses, com conteúdo direcionado e fazendo diferença na vida das pessoas. Hoje eu saí daquela pessoa que tem um relacionamento conturbado para ser referência em ajudar o outro. Então foi isso que a metodologia me trouxe.